Beleza, galera? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês um robozinho que eu tô testando aqui. É um novo robô, um mini índice. Eu tô rodando ele no mini índice no tempo gráfico de 5 minutos. E ele tem se saído muito bem. Eu tô rodando ele desde o dia 6/8, quase 2 semanas rodando aí. Ele tá com um resultado muito bom. Eu vou mostrar para vocês aqui o desempenho dele. E vocês acompanhem comigo aí as características desse robô, como que ele opera. E qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui nos comentários que a gente responde para você. Então vamos lá, eu vou abrir o relatório de performance dele. Deixar carregar aqui. Já vai carregar. Eu já vou trazer aqui para o meio da tela, para a gente poder expandir um pouco isso aqui. Olha só aqui, ó. Essa é a curva de performance dele, como eu disse para vocês, ó. Desde o dia 6 de agosto, né? 6/8, até o último pregão aí, ó, dia 22, que foi ontem, sexta-feira. Então, olha só que resultado excelente que ele tá mostrando pra gente aqui, 2.872 do dia 6 até o dia 22. Operando todos os dias. Se eu não me engano, aqui teve 2 ou 3 dias que ele não... foi isso aqui, ó. No dia 11 e 12 ele não abriu operação porque eu acabei esquecendo de ligar ele, e quando eu liguei ele não abriu a operação, então ele acabou não fazendo a operação nesses dois dias aqui. E eu percebi que no dia 11 ele ficou positivo, porém, até o horário que eu deixo ele funcionando ali, que é até às 13 horas, até 1 hora da tarde, ele acabou fechando um pouquinho negativo ali em menos de R$200, R$190, R$180 mais ou menos ali. É algo dentro do esperado. Então, um resultado muito bom, mesmo assim diminuindo aqui esses R$180, R$190 aqui, ainda fica com um resultado excelente. É uma curva crescente até o momento, e a gente continua acompanhando ele para ver se esse desempenho vai se manter. Então, ó, quero mostrar aqui também as operações. Até o momento ele fez 16 operações e está com uma taxa de acerto de 68%. Então, ele faz poucas operações durante o dia e tem um alvo muito longo, assim, relativamente longo o alvo dele. Então, quando ele entra na operação, ele já entra logo pela abertura. Por isso que eu chamei ele aqui, ó, de alfa, abertura index, que ele vai trabalhar, abrir as posições na abertura do mercado. Então, logo quando o mercado abre, se já tiver a condição satisfeita, ele já vai entrar na operação de compra ou de venda. E aí ele tem um alvo específico para ele fazer parcial e tem um alvo final. Esse robô, ele é recomendado para que ele opere, trabalhe, na verdade, né, fazendo uma operação por dia, uma operação que atinja o alvo. Atingir o alvo, ele deve ser desligado, que é o que a gente está fazendo aqui, tanto no acompanhamento aqui, ó, se a gente olhar, ó, uma operação aqui, foi um pouquinho mais, ó, mas ele também atingiu o objetivo. Então, ó, geralmente ele vai fazer uma operação, são poucos os dias que ele faz mais de uma operação. Ele vai fazer mais de uma se acontecer de ele entrar numa operação comprado, por exemplo, e o mercado não atingir a parcial ou o alvo e o preço começar a retornar, e aí então ele inverter para venda. Aí ele vai fazer mais de uma operação nesse cenário, beleza? Ele estopa a posição e inverte a posição. Se ele tiver comprado, ele vai inverter para venda, e se ele tiver vendido, ele vai inverter também para compra. E além dele fazer a abertura de posição e atingir um certo ponto no alvo, atingir a sua primeira parcial e depois atingir o alvo, se o preço não atingir a primeira parcial, ou se ele atingir a primeira parcial e retornar abaixo do seu ponto de entrada, onde foi a abertura da posição, o que ele vai fazer? Ele vai montar um gradiente, ele vai montar uma grade ali, onde ele vai ficar posicionado nessa grade com até no máximo 7 contratos. Ele não passa disso nessa grade. Por quê? Para não ficar muito alavancado, e como ele tem um alvo longo, então ele acaba trazendo um resultado muito positivo, como vocês estão vendo aqui, né? Um resultado bem considerável, um resultado bastante positivo. Então ele monta uma grade com regiões específicas para fazer o gradiente, para fazer as reposições de ordem ali, para fazer as recompras, o ajuste das posições ali. Ele não vai seguir o preço. O que vai acontecer? Ele vai comprar em regiões específicas, onde o preço estiver consolidado abaixo do ponto de entrada. A partir do momento que ele entrou na posição, se o preço retornou, ele vai montar a grade e vai consumir os lotes, e aí ele vai fazendo as desalavancagens, vai fazendo as saídas da posição. Então, a partir do momento que ele passa acima do ponto de entrada na posição, ele só vai com os contratos da posição inicial até fazer a parcial ou até atingir o alvo, beleza? Então, ele acaba seguindo um pouco mais leve para até atingir o objetivo final ali, o alvo final dele ali, que é de 700 pontos, beleza? E ele consegue fazer um resultado bastante positivo, uma curva bastante positiva. Ele faz a entrada inicial com 3 contratos e aí ele vai realavancando a sua posição ali até completar 7 contratos.
E se acontecer um cenário para ele inverter a sua posição, o que ele faz? Vamos supor que ele entrou numa posição comprada, andou um pouco a favor da posição, fez uma parcial, mas o preço começou a retornar. Então ele vai fazer o gradiente ali, vai montar a grade e vai ficar comprando e desalavancando ali se o preço ficar meio que consolidado naquele momento ali. Então ele vai conseguir desalavancar, melhorando o seu preço médio ali, melhorando o seu preço de entrada. E se o preço não avançar novamente a favor e vier contra, vamos supor que ele ficou, vamos dar um exemplo aqui, vamos dizer que ele ficou com 5 contratos posicionados, até ele inverter para venda. O que ele vai fazer? Ele vai inverter a posição para venda com esses 5 contratos e vai adicionar mais 3 contratos, que é a sua posição inicial. Então ele vai inverter vendido com 8 contratos. Ele não vai dobrar a posição, ele vai inverter a posição que ele está comprado e vai adicionar 3 contratos. E aí o que ele vai fazer? Quando ele inverter para venda, ele vai, em um ponto específico, ele vai fazer uma parcial rápida para poder desalavancar esses contratos que ele inverteu, que no caso desse exemplo são 5, né? Ele estava comprado em 5, inverteu com 5 e adicionou 3, para ele ficar com 8, né? Então, quando ele avançar um pouco a favor nessa inversão de posição, ele já vai fazer uma parcial rápida para desalavancar esses 5 contratos e vai ficar só com os 3 contratos que ele deveria realmente ficar, que é para fazer a entrada inicial da posição mesmo, de compra ou de venda. E aí ele vai seguir o fluxo normal dele, vai montar a grade novamente ali, se for o caso, o preço vier contra. E se o preço avançar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a parcial nos pontos específicos e vai seguir até atingir o alvo. Então a gente está vendo aqui, né, novamente, né, mostrando a curva de performance e mostrando aqui as operações, mostrando que o resultado, o desempenho dele tá muito bom, tá excelente, ó. Até abrindo mais um pouco aqui, para vocês verem, ó, o avanço dele aqui e também para poder acompanhar aqui no resumo, né, como que ele tá, o fator de lucro, 1.92, quase fator de lucro de 2, então isso aqui é muito bom. A gente vê aqui as operações vencedoras, sequência vencedora, sequência perdedora. Então, pessoal, uma breve apresentação aqui. Eu vou soltar um replay rapidinho aqui, de pelo menos uns 2 ou 3 dias. Não precisa se preocupar que não vai ser um vídeo muito longo, um replay muito longo, porque ele costuma bater meta muito rápido, a não ser alguns dias específicos que o mercado fica um pouco agarrado. Então ele acaba montando essa grade, como eu falei, e fazendo ali o gradiente, né, fazendo os ajustes de posição e as saídas de posição ali conforme o mercado vai trabalhando. Mas geralmente no início do dia, 9h10, 9h05, 9h30, ele já conseguiu bater a sua meta, principalmente se for um dia muito volátil. Eu vou pegar aqui para mostrar para vocês pelo menos 2 replays, um onde ele bate a meta bem rápido e pelo menos um dia aqui onde ele trabalha um pouco mais o gradiente, e já volto aqui pra gente poder estar mostrando para vocês. Então, pessoal, como vocês podem ver, já puxei um replay aqui, ó, do dia 6/8. Eu vou dar play aqui, executar. Já dei o play no robozinho, vou minimizar aqui essa janelinha e vou dar o play no replay aqui também. Eu vou avançar um pouco aqui, vou deixar aqui no 6x por enquanto, velocidade 6x, pra gente ver como que ele vai se comportar. Ó, o mercado abriu, ele já posicionou uma ordem de compra, uma ordem de venda. Vamos ver como que ele vai se comportar aí, tá vendo? Ó, deixa eu dar um pause aqui rapidinho, deixa eu ver se vai dar tempo. Ó, dei um pause aqui e olha bem. Quando ele abriu a ordem aqui, ó, ele tava com 3 contratos e então ele já montou a sua grade aqui para trás, sempre com um contrato, né, em cada nível de preço. E conforme ele avança, ele também já fez uma adição de mais um contrato aqui, ó, quando o preço retornou. Então ele já tem aqui essas 2 parciais aqui para fazer, depois tem mais essa parcial e o alvo final lá em cima. Então vamos ver aqui como que ele se comportou nesse dia aqui. Vou lá, continuar aqui, vou dar o play e vamos ver ele trabalhando aí. Se o preço avançar, ele vai pegar a primeira parcial. Se o preço retornar, ele pode pegar ali também aquela segunda ordem da grade ali, para poder alavancar um pouco mais a posição. Ó, bem próximo do alvo, quase pegou. O preço está trabalhando ali bem próximo. A abertura do dia tem bastante volatilidade, então ele está posicionado em regiões estratégicas. Ó, já pegou a primeira, já pegou a segunda. Então, só para vocês entenderem, ele abriu a posição com 3, o preço avançou, retornou, ele montou a grade, já adicionou mais um lote aqui, mais um contrato, fez uma parcial aqui, e aqui nessa região ele fez mais uma parcial, tirando mais 2 contratos. Por isso que ele tá com um contrato aqui, ó. Vocês podem ver que ele tá com 1, então ele tirou um aqui, e aqui nessa região ele tirou 2. Aqui provavelmente ele ficou na pedra quando bateu a primeira vez, e quando abriu o próximo candle ele já executou o segundo lote, então. E agora, se o preço avançar,
até o alvo, ele vai seguir com o contrato. Se o preço retornar aqui, ele vai adicionar mais contratos e vai fazer mais parciais aqui para poder melhorar o preço. Mas até aqui, ó, deixa eu botar aqui no financeiro, ele tá com 53. Vamos ver quanto que ele vai conseguir atingir aí nesse dia. Só um detalhe aqui, pessoal, que eu tô vendo aqui, deixa eu pausar aqui. O replay aqui, ele tá com algum problema aqui, com alguma falha, porque tá marcando 114 aqui, agora que eu reparei, aquela hora eu tava vendo ali 40 e alguma coisa, e agora que eu reparei. Esse valor é referente a apenas um contrato, de fato. As parciais que ele fez aqui, ó, não tá sendo contabilizado aqui. Vamos ver na hora que fechar a operação se vai contabilizar, mas tá com algum erro aqui no replay. Vamos lá, deixa eu continuar aqui, vamos rodar. Aí, pessoal, pegou o alvo, ó, apenas 16 minutos de mercado, 16 minutos de pregão, e ele atingiu o alvo. Na verdade, ele não tá nem contabilizando aqui o valor, né? Não sei por qual motivo, algum problema aqui no replay, ele não tá contabilizando o valor aqui na boleta. Mas ele fez aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó, do seu ponto de compra aqui, ó, 750 pontos mais ou menos. Então, 750 pontos são 150 reais, se eu não me engano, com um contrato, que foi o que ele puxou daqui de baixo até lá. E nesse ponto aqui, onde ele fez a parcial aqui, ele fez uma parcial com 200 pontos. 200 pontos, 2 contratos, são 400 pontos mais 80 reais. Então já dá 230, com mais esse daqui, mais 150 pontos, com mais 30 reais. Então, 260 reais mais ou menos que ele fez de lucro nesse dia aqui. Então eu vou puxar um outro dia aqui, um dia um pouco mais lateral, para vocês verem ele fazendo a reposição de ordens aqui, trabalhando o gradiente. Então, pessoal, tô de volta aqui com mais um replay. Puxei o replay aqui, ó, do dia 21, antes de ontem, pra gente ver aqui, porque esse daqui foi um dia que ele bateu uma meta extremamente rápido. Então eu quero mostrar aqui pra vocês no replay, pra vocês verem como que a execução dele foi muito, muito rápido. Vou clicar aqui em executar o robô, e vou botar para executar o replay aqui também. Vou acelerar a velocidade aqui um pouco, e vamos acompanhar aqui. Olha só, pessoal, algum problema no replay aqui da Nelogica, né, aqui da plataforma do Profit, tá com algum problema, porque ele deveria ter feito uma parcial já, e não tem uma ordem de saída da posição, que ele está carregando a posição completa. Inclusive ele demorou para poder colocar essa grade aqui, então eu acredito que algum problema daqui da Nelogica nesse momento. Eu vou deixar rodando aqui, só para vocês verem que ele vai atingir a pontuação ali de 700 pontos, para poder bater a meta do dia. E aí eu mostro para vocês aqui, ele vai ficar com um resultado aqui muito maior do que ele deveria, né? Porque ele já deveria ter desalavancado aqui pelo menos 2 contratos, e até agora ele não fez isso. Ele só montou a grade aqui, mas ele não colocou as ordens de saída. Acredito que seja algum problema no replay aqui, porque senão o meu resultado lá também não estaria correto. O meu resultado, aquele resultado que eu mostrei para vocês ali no relatório de performance. Então, só a gente está vendo o preço avançar, ó, já 500 pontos. 586, 600, 660, 70, 700 pontos. Ó, já bateu a meta e ele não posicionou nenhuma saída aqui. Então, esse dia aqui ele bateu a meta extremamente rápido. Ó. Ainda não é nem 9, 10 e ele já bateu a meta. Então, vou finalizar aqui esse replay. Pronto. A gente volta aqui para a tela. E então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês aqui o funcionamento desse robozinho. Infelizmente o replay aqui ele não está funcionando corretamente, não sei por qual motivo, né? A plataforma está atualizada, mas talvez alguma atualização por parte da Nelogica, ou talvez alguma intermitência mesmo pontual que está acontecendo aqui, algum caso pontual, e não deixou a gente mostrar da forma como deveria. Mas eu acredito que deu para todos entenderem o funcionamento dessa automação, e nos próximos vídeos aqui eu vou mostrar para vocês como que ele continuou performando, e vou trazer também um replay mais claro aqui com o funcionamento correto para vocês estarem assistindo e avaliando também o funcionamento desse robozinho. Então espero que vocês tenham gostado, e não deixe de se inscrever no canal, de comentar e de compartilhar esse vídeo para que o YouTube também entenda que esse conteúdo é relevante e possa alcançar pessoas que estejam procurando também o mesmo conteúdo sobre o mercado financeiro e sobre automação para o mercado financeiro. E se você tiver interesse em testar essa automação, é só chamar a gente no link que está na descrição aqui, chama no WhatsApp lá, que a gente manda uma versão de teste para você estar avaliando e ver se atende aquilo que você está procurando. Então é só chamar aqui e fazer a sua solicitação, que a gente vai estar enviando para você. E nós já temos também uma outra versão desse mesmo robozinho, só que ele funciona de uma
uma maneira um pouco mais dinâmica do que essa que eu mostrei para vocês aqui. Ele tem uma forma mais dinâmica de trabalhar a grade dele e ele trabalha com um pouco mais de contratos, né? Então ele fica posicionado com até 10 contratos se ele consumir todos os níveis do gradiente ali, da grade de reposição. Então ele pode atingir valores maiores, mas ele também trabalha um pouquinho mais alavancado. E ele tá com um desempenho muito bom também. Logo, logo eu vou estar apresentando para vocês essa outra versão. Ele trabalha num tempo gráfico um pouco maior, mas também tem se saído muito bem. Já já eu trago ele para vocês também como apresentação aqui no nosso canal. Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece mais uma vez aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo, porque isso é importante para a gente também e ajuda o nosso canal a crescer. Então, galera, nós nos vemos no próximo vídeo e até lá.